Olá pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu quero atender ao pedido aí de muitos, mais de 1.200 usuários aqui do nosso painel inteligente de ações e quero fazer espécie de um mini tutorial, né? Ensinando vocês a como utilizar e tirar o máximo proveito possível do nosso painel inteligente de ações, que inclusive na plataforma que a gente utiliza, que hospeda ela, é uma das ferramentas, se não a número um, entre número um e número 2 das mais baixadas e utilizadas da plataforma. Pois é, então vocês podem perceber que é uma ferramenta extremamente útil, muito bem assim assimilada, né, e aceita aí pelos usuários, e eu quero mostrar um pouco para vocês como utilizar. Mas antes da gente mostrar a sua utilização, vamos dar uma olhada nos aspectos que torna esse painel tão importante, tão necessário, que vem ajudando tantas pessoas. Bom, o nosso painel, como vocês podem observar, ele utiliza duas métricas ou duas lógicas de filtros para encontrar ações boas e baratas. O primeiro é Graham e o segundo é Greenblatt. Talvez para alguns seja novo esses dois nomes. Esses dois nomes aqui é o nome de pessoas que, com teses, com fórmulas fundamentadas, encontraram um meio de achar ou encontrar ações boas, baratas e que trouxeram excelente retorno no médio e longo prazo. Então, neste painel aqui foi imputado, adicionado estas fórmulas para que com dois filtros você consiga encontrar estas ações no mercado brasileiro. É claro que a gente também adicionou alguns outros filtros que pode facilitar, isso eu vou mostrar para vocês como funciona, e também alguns filtros de pesquisa direta, dividendo, entre outras coisas. Mas vamos lá, primeira coisa é, vamos entender primeiro quem foi Graham e quem foi Greenblatt. Então, começando por Joe Greenblatt, quem foi esse camarada aqui, né? Essa pessoa, até relativamente novo no mundo dos investimentos. Na verdade, ele tem um fundo quantitativo e ele segue como premissa algumas lógicas bem interessantes. Está pequeno aqui, mas eu vou traduzir para vocês. Comprar empresas boas, baratas, olhar para preços que são barganhas. Por exemplo, recentemente aí o Barsi falou que não gosta de Bradesco, mas comprou porque está num preço histórico e ele sabe que vale muito mais do que aquilo. Barganha. Ranquear as melhores e ser paciente, né? Comprar e ser paciente. Ele também fazia a rotação da sua carteira, uma vez que essas teses aqui mudavam. Então, basicamente, este é Joel Greenblatt. Até tem alguns documentários, se vocês quiserem pesquisar, conhecer, né? Por exemplo, o nome desse documentário é O Homem por Trás de Retornos Consistentes de 40%. Isso é bem importante, né? Porque não basta você acertar um ano, dois, você tem que ter retornos consistentes para mostrar que a sua tese de validação realmente é algo que deve ser seguido, né? E o segundo cara aí que a gente utiliza na nossa fórmula, ele já é mais conhecido, Benjamin Graham. Eu digo porque ele é conhecido, escreveu livro, foi professor, fundamentou suas teses e nada mais, nada menos do que foi o mentor do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, né? Tanto é que tem essa foto aqui com ele, né, segurando aqui um quadro, né, do Benjamin Graham, né? Warren Buffett segurando do Benjamin Graham, e o Warren Buffett é um discípulo, ele segue aqui, né? Engraçado que o Buffett, por ter mais tempo de investimento, né, talvez uma dedicação maior, né, ele é viciado em investimento, ele conseguiu retorno, a mesma faixa de retorno, só que por mais tempo, né? E no que consistia, né? Benjamin Graham, por exemplo, ele estabeleceu um cálculo, uma fórmula que é chamada de, então, uma fórmula mágica, né? E ele também escreveu livros. Um livro dele mais conhecido, recomendo a leitura, é O Investidor Inteligente. E ele até aqui na sua fórmula mágica, né, de preço justo de Graham, é uma fórmula que é aplicada ao mercado brasileiro. Basicamente é uma relação de PL por preço sobre valor patrimonial, onde a gente utiliza 15 e 1,5 para chegar no valor de 22,5. É a raiz de 22,5 vezes lucro por ação vezes valor por ação. E aí você encontra aí o valor intrínseco, né? Então, tudo isso daqui somado, você tem aqui já a fórmula pronta num filtro inteligente. E esses dois caras aqui, quando a gente pega o ranking de performance dos principais fundos e mantenedores de fundos, né, ou grandes investidores, a gente encontra, por exemplo, o Jim Rogers. Esse cara é um fenômeno, só que ele conseguiu quase 70, 80% de lucro, né, num curto espaço de tempo, por volta de 13 anos. Ele inventou um algoritmo, né, que levava em conta até a previsão do tempo.
Aqui você pode estar observando que é 30 só por cento, mas é 30% em cima do índice S&P, incluindo dividendos, tá? Então, por exemplo, Rogers conseguia anos, né? Teve anos que ele conseguiu 70, 80% de retorno. E a gente está falando desses dois caras aqui, ó. Joel Greenblatt, ele está bem aqui, por volta de 30, 35, perdão, de 27%, né? Por volta de 27% acima do S&P, então dava aí por volta de uns 40% de retorno real. Só que ele fez isso por 20 anos, olha lá, 20 anos, tá? Então por volta de 20 anos. E o outro que a gente está observando é Benjamin Graham. Ele também, ele começou um pouco mais tarde os investimentos, né? Depois ele veio a falecer. Então, Benjamin Graham, também por volta de 20 anos, ele conseguia aí por volta de um retorno real de 25 a 28%. Dava quase que 10% em cima do S&P, o fundo das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, incluindo dividendos. Então são esses dois caras aqui que a gente considera, né? E o Warren Buffett, seguindo até perto aqui, né, de Benjamin Graham, que depois do tempo o efeito exponencial começa a valer, também discípulo de Graham, aí, né, de Benjamin Graham, conseguiu retornos acima do S&P. A gente sabe que o do Warren Buffett é por volta de 30%, né, consistentes, só que ele já faz isso por quase 60 anos. Né? Então, com certeza, ele é o que está mais distante aqui, um dos investidores mais longevos aí do mundo de investimento, ok? Bom, passado todo esse entendimento para a gente saber onde nós chegamos nesse painel, que é como a gente costuma dizer que é como se fosse um semáforo. Você não precisa de todos esses indicadores aqui para encontrar quais são as melhores ações. Basta você se pegar a dois somados estratégias diferentes que você tem aqui no painel e é bem simples. Por exemplo, recebi aí o link, você comprou, recebeu o link, qual é a primeira coisa que você pode fazer? Bom, eu recomendo que você comece filtrando as ações boas e baratas. Como? Eu vou vir aqui, olha, filtrar aqui em Graham, né? Eu simplesmente vou clicar em cima, né, desse primeiro filtro de Graham e selecionar aqui, olha, passar o mouse. No celular também dá, tá? No celular também você pode fazer isso. Na hora que você aproxima aqui, é clicar em somente, ou seja, para filtrar somente as ações baratas. Está vendo que tem por volta de 341? A gente tem que ir refinando, tá? Então, somente as ações baratas, ele vai refinar, pronto. Está vendo que aqui agora na coluna de Greenblatt, que é o Value Invest, já tem todas as ações baratas. Se você descer, tem mais de 300 e pouca. Só que as ações baratas de Greenblatt não são as mesmas de Graham. Então, o que você pode fazer? Vem agora aqui no filtro de Greenblatt, também pega somente as ações baratas. Veja que o número agora vai cair para 156. Ou seja, eu combinei agora as duas principais teses de investimento, ações descontadas e ações rentáveis, e agora filtrei aqui e tenho todas essas ações. Só que acontece o seguinte, tem muitas ações aqui que tem pouquíssima negociação na bolsa. Aí começa a entrar os filtros inteligentes aqui do nosso painel. Por exemplo, eu posso vir nesse primeiro filtro de liquidez, os últimos 2 meses, e falar assim, eu quero ações que tem acima de 50 mil de liquidez. Porque se eu pegar uma ação pouco negociada, depois vai ser difícil de eu vender. Então venho aqui, clico e coloco 50 mil. 50,000 e dou um Enter. Pronto, olha lá. Veja que agora ele refinou. Tinha 150 e poucas ações. Agora, se eu descer aqui, olha, e ver, tem agora só 68, tá vendo? E aqui ele começa a refinar. Próxima coisa que eu quero, já encontrei ações boas e baratas do aspecto de Graham e Greenblatt com uma determinada liquidez. Agora eu quero usar o filtro de dividendos, que pague pelo menos, por exemplo, vou vir agora aqui em dividendos, vou começar do valor menor, claro, não quero colocar uma trava maior, né? Quero só do menor, pelo menos 5. É só eu digitar aqui o 5 e dar um Enter, olha lá, ele já vai pegar 5% de dividendos, ok? Agora, se você observar, a partir de 5% de dividendo, veja que aqui na coluna de Dividend Yield, olha lá, ela pegou ações acima de 5% de dividendos. Tem ações aqui com 129, até vocês sabem qual é, né? A Cine lá, né? Que declarou um dividendo dessa magnitude. Mas olha lá, agora ele começa a refinar. Não, eu quero 6, igual o Barça. Só vim aqui, clicar em 5, digita 6, dá um Enter, pronto. Agora ele refina, ó, só de 6 para cima, se você observar. Aí você vai falar assim, ó, agora eu quero PL que seja um PL de no máximo 5, por exemplo. Então você vem aqui em PL, como já está filtrado pelas ações baratas de Greenblatt e Graham, ele já deixou bem tranquilo aqui os PLs, não precisa exagerar muito, tá vendo? Você percebeu? Então você pode aqui brincar com o PL. Acabei voltando, se selecionar aqui, voltar uma ação que você, ah não, eu quero voltar, eu quero filtro novamente, é só você clicar aqui em limpar filtro, olha lá, ele volta,
coloca de novo aqui, olha, somente as baratas de Graham, somente as baratas de Greenblatt, pronto, liquidez de 50 mil, 1, 2, 3, 50 mil e dividendos aqui de 6%, tá vendo? É bem tranquilo. Por exemplo, não, eu quero empresas que não tenha um preço sobre valor patrimonial acima de 1. Você vem aqui, clica, coloca 1, dá um Enter, lá, ó, pronto. Agora você não vai pegar nenhuma empresa com sobrepreço, né? Nenhuma com ágio aqui. E aí você vai vendo, ó, tá vendo? Agora achou aqui, dentre mais de 300 empresas negociadas, um filtro de apenas 20. Ficou bem refinadinho aqui. Então, o que eu tenho aqui para resumir? Ação barata de Graham, Greenblatt, pelo menos 50 mil de liquidez, não ultrapassando 1 no preço sobre valor patrimonial, dentro de um PL aceitável aqui para mim, e que paga pelo menos 6% de dividendos. Aqui nesta coluna aparece quais são as ações, aqui o resumo, né, do PL, preço sobre valor patrimonial, também a rentabilidade e aqui até aparece, né, olha, o potencial de alta com base no preço justo de Graham, tá? O que eu recomendo é que vocês não sigam necessariamente esse preço como alvo, porque aqui está o cálculo puro. Você pode colocar aqui, pelo menos, né, tirar uns 30% desse preço para ter uma margem de segurança. Aqui eu quis manter o cálculo puro para não interferir na fórmula. Mas olha lá, tem ações com potencial de 250. Sempre que tiver verde é potencial de alta e vermelho é potencial de baixa, tá? Então aqui você vê quanto que pode ainda subir. Além dos dividendos, dos descontos de PL, preço sobre valor patrimonial, também aqui tem o potencial. E lembrando que este painel atualiza diariamente, sempre no final de cada pregão, ele vai ter atualizado aí os dados para você. Tá bom, pessoal? Então esse era um tutorial básico, uma explicação de como você pode utilizar. Espero que vocês tenham gostado e o link do painel eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.